Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu queria falar um pouco sobre o mindset que a gente deve ter na hora de projetar algoritmos de manipulação de lista. Ou seja, que elementos a gente tem que pensar antes de começar a implementar um dos algoritmos necessários para operar sobre a lista. Então, como exemplo, eu vou usar a operação de remoção de nós para poder mostrar esses guidelines gerais. Então, aqui eu estou querendo usar como exemplo o algoritmo de remoção de um nó da lista. Então, temos aqui o mapa da memória e eu já preparei uma situação pré-definida para servir de base para a gente mostrar a operação de remoção. Eu fiz uma função chamada build2468 que cria uma lista com 4 nós em ordem crescente. E a gente vai fazer todas as operações de remoção em cima dessa lista. Então, ela já foi criada no main e eu chamei uma função chamada erase, é a que a gente vai construir, que recebe como referência uma referência para o ponteiro para o começo da lista. Então, vamos tentar entender esse desenho aqui em detalhes. Nós temos os 4 blocos, em cima de cada bloco são os endereços que eles foram alocados à memória, no heap. Então, o primeiro bloco está no endereço 120. Portanto, esse é o endereço guardado dentro do ponteiro head no main. Só que esse ponteiro head no main está localizado no endereço 810 da memória do stack. Então, quando eu passar a lista para a função erase, eu vou passar como referência, porque existe a possibilidade da função erase apagar o primeiro nó. Então, sempre que houver, essa é uma regrinha importante, tá, gente? Vamos tentar memorizar essa regra. Sempre que houver a possibilidade de um método, de uma função, alterar o primeiro elemento da lista, por algum motivo, então a lista tem que ser passada por referência. Referência para o ponteiro, que eu quero dizer, né? Então aqui a gente tem que passar uma referência para o head, por isso que está aqui o e-comercial em cima do L. Ou seja, como a gente já discutiu anteriormente, o L não é um ponteiro propriamente dito, ele é uma referência para o ponteiro oficial, que está aqui em cima. Por isso que dentro do head, quer dizer, por isso que o L eu utilizei um símbolo diferente, um losango. Dentro desse losango eu guardo o endereço que ele de fato está apontando. Lembrando que uma referência é como se fosse um proxy. Ele só repassa as informações para alguém. E aí eu simbolizei essa conexão aqui com um pontilhado diferenciado para deixar mais claro essa relação de proxy entre os dois. Então, quando eu for alterar por acaso, se eu for alterar por acaso o L, eu estou alterando diretamente o endereço 810, que é onde está o endereço que aponta para o começo do bloco, de maneira que qualquer operação que eu fizer sobre a lista dentro do erase vai afetar a lista como um todo, e quando eu voltar para o cliente, eu vou estar alterando o head por tabela, porque o L é um proxy para o head, é um advogado do head. Então, toda informação que eu quero aplicar sobre o L, ele repassa e aplica sobre o head. Então, espero que essa diferenciação esteja clara, né, daqui para frente, para facilitar o entendimento do resto dos algoritmos. Deixa eu mostrar então aqui, antes de continuar, como é que seria isso no código cliente. Aqui no código cliente, eu usei como base aquela função que a gente já tinha construído antes, o build 123, e fiz agora um build 2468, para construir a lista com os 4 nós, que é a que a gente vai usar para fazer as operações de remoção. Eu fiz uma pequena modificação nessa função em relação ao build 123, ela deixou de ser template, que eu vi que não precisava ser template, então ela já é criada direto como sendo um ponteiro, como sendo uma função que constrói uma lista encadeada de inteiros. Então já coloco o int aqui direto, sem precisar mais fazer uma função genérica, porque ela é bem específica, não faz sentido ela ser genérica, já que eu vou criar inteiros. Então, no fundo, o que eu tinha que ter feito isso aqui desde o começo era com int aqui, sem ser template. Mas tudo bem, vamos deixar como a gente fez antes. E aí eu estou criando os nós aqui em sequência. Eu coloquei um embaixo do outro para ficar mais evidente que o 2 aponta para alguém, que seria o 4, que aponta para alguém, que seria o 6, que aponta para alguém, que seria o 8, que não aponta para ninguém. Então, aí fica estabelecido, acho que um pouco mais claro, visualmente falando, a relação de conexão entre os nós. Então, essa função apenas cria essa lista de 4 elementos inteiros e retorna ela para o cliente. Aqui no main, estou mostrando como é que eu faria para invocar essa função. Eu declarei o head como sendo ponteiro para um nó inteiro,
chamei a função build2468 e por enquanto não estou fazendo nada. Mas a princípio eu vou chamar a função erase aqui, passando como referência a lista, e entra o segundo elemento importante para o erase, que é, como a gente tinha conversado antes, eu preciso de um ponteiro para o nó anterior ao que eu quero remover. Sem isso não tem como a gente trabalhar. Okay? Então eu vou chamar aqui de prev como sendo o nó, e eu vou ter que encontrar esse prev aqui antes. Eu vou declarar ele como sendo um ponteiro para inteiro, e ele vai receber o retorno da função find procurando pelo valor 6. Lembre-se que a gente já fez o find antes, então aqui ele vai retornar um ponteiro para o elemento anterior ao 6. Então essa é a nossa convenção. O find ele foi feito em um dos vídeos anteriores, e ele emprega aquela técnica de usar o bident para percorrer a lista encadeada. Então a gente tem aqui, só para relembrar, né, essa ideia, você tem dois ponteiros, o runner e o brunner, que é o before runner. Os dois andam em conjuntos até que o runner consiga cair da lista, ou seja, alcance o final da lista. Lembrando que sempre que um anda, o outro anda atrás. Então na hora que você vai incrementar o percorrimento, o brunner recebe o runner, ou seja, o brunner anda para frente e o runner anda para frente em seguida. Dessa forma, nós vamos terminar a busca com o elemento em cima, o brunner em cima do elemento que a gente está procurando e o runner logo após. Fica combinado assim, que o erase vai receber o ponteiro para o começo da lista e, como segundo argumento, o ponteiro que aponta para o nó anterior ao nó da lista. Nós vamos focar em exemplos onde o nó que eu quero remover existe, né, para poder o algoritmo fazer sentido. E se o nó não existir, não faz sentido chamar erase. Então, nesse primeiro exemplo, antes de começar, de fato, a projetar aqui o erase, eu queria chamar a atenção a uma espécie de mindset, ou uma espécie de comportamento que você tem que ter antes de começar a desenvolver os algoritmos. O primeiro ponto importante é que você precisa identificar casos especiais que o seu algoritmo vai receber de entrada, ou que a situação de entrada pode gerar. Então, no caso específico de listas encadeadas, é preciso sempre ter cuidado com a possibilidade da lista ser vazia. Porque se você tentar manipular, acessar ou fazer qualquer operação sobre um nó que seja inicialmente vazio, loop ETR, isso vai gerar segmentation fault. Então, cuidado com os casos especiais de lista vazia. O segundo ponto é que é fundamental que você faça desenhos, como o que eu estou fazendo aqui para explicar para vocês o algoritmo, porque eles vão te ajudar a entender os casos especiais e os casos regulares também. E terceiro, uma vez que você concluiu o seu algoritmo, tem que testar para ver se ele consegue responder corretamente para os casos que você identificou. Então, a sugestão é começar sempre pelo caso mais básico, e aí, uma vez que você resolver o algoritmo no caso mais básico, você vai tentar agora encontrar casos mais extremos, como eu falei antes, lista vazia, ou uma lista com um elemento, ou então, se você quiser remover o último nó da lista, ou se você quiser remover o primeiro nó da lista. Então, dá para perceber que existem algumas situações a serem consideradas aqui. Deixa eu fazer um resumo rapidamente aqui ao lado dos pontos que eu chamei a atenção agora. Bom, então, antes de a gente começar a falar como é que a gente vai resolver o erase, implementar o erase, eu queria só apresentar para vocês um mindset, ou seja, um conjunto de passos que você deve executar ou pensar sobre antes de começar, de fato, a implementar. Então, eu identifiquei 3 passos. O primeiro passo é você tem que, dado o algoritmo que você quer fazer, identificar quais são as possibilidades de entrada que esse algoritmo tem que suprir, certo? E, em cima dessas possibilidades de entrada, se preocupar em especial com casos que podem dar problema, os chamados casos especiais. Um exemplo típico de caso especial, que normalmente é ignorado para quem começa a programar com listas, é lista vazia. Porque se você receber como entrada uma lista vazia e tentar realizar uma operação sobre esse ponteiro, que é no UPTR, você vai gerar segmentation fault. Então, fique sempre na sua cabeça ligado com essa possibilidade de receber uma lista vazia. Exemplos de casos que eu poderia identificar aqui para o erase seria caso mais básico, que é o que eu vou me concentrar primeiro, que é remover o nó no meio da lista. Por exemplo, nó 4 ou 6. Um caso específico poderia ser remover o nó 2, que é o primeiro da lista. Será que esse caso precisa de uma atenção especial? Por enquanto eu não sei.
Eu vou tentar primeiro resolver o caso especial, que é remover alguém no meio da lista, e depois eu vou ver se esse algoritmo geral também consegue resolver os casos especiais. Mútuo-potencial, caso especial, é remover o último nó da lista, porque são situações ligeiramente diferentes. E o quarto caso especial, o quarto caso a ser considerado é se a lista for vazia. Então, recapitulando: primeiro caso, lista vazia; segundo caso, remover alguém no meio da lista; terceiro caso, remover o primeiro nó; e quarto caso, remover o quarto nó. Por exemplo, seriam os 4 casos que eu deveria considerar aqui, ok? Uma vez que eu fiz isso, o segundo passo aqui do mindset é desenhar as soluções para cada um desses casos. Então, eu vou começar fazendo apenas a remoção do elemento de um nó do meio, no caso vai ser o nó 6 a ser removido, e vamos se debruçar sobre esse caso em específico. Só que a gente tem que fazer um desenho para cada um dos outros 3 casos que eu mencionei aqui. E o terceiro passo é, uma vez que você implementou essa solução, é testar se as situações previstas no passo 1 funcionam corretamente. Isso aí seria na parte de código mesmo, fazer testes individuais. Ok? Então vamos começar fazendo justamente, reconhecendo primeiro os argumentos que eu recebi de entrada, a referência para o ponteiro L, o começo da lista, e o prev, lembrando que o prev é o ponteiro anterior ao que eu quero remover, e eu vou simbolizar esse ponteiro para ficar mais fácil visualizar com esse ponteiro amarelo aqui. Estou só repetindo o nome da variável, prev, que vai apontar para o nó anterior ao que eu quero remover. Então, só para a gente recapitular os passos do algoritmo de remoção, que a gente já discutiu antes, o próximo passo seria você identificar um ponteiro auxiliar chamado de target, que vai apontar para o nó que de fato eu quero remover. Esse seria o passo 1, do que a gente já tinha planejado em um outro vídeo. O passo 2 seria realizar um bypass, ou seja, fazer o 4 apontar para o 8, pulando o 6. Esse a gente chama de bypass. Esse seria o caso 2, ou o passo 2. E o passo 3 seria a remoção do nó em questão, que é o nó que contém o valor 6. E aí, a partir dessa estratégia, a gente planejou as seguintes ações em cima desses passos. No passo 1, nós temos... Ou seja, o target ele é criado apontando para o next, ou seja, o nó seguinte é o prev, que seria o 6. O passo 2, nós temos que o next do prev, que antes era o 6, vai passar a ser o nó seguinte ao target, ou seja, target next. E por último, o passo 3, a gente tem o comando de liberação de memória, delete target, que diz que a gente está liberando esse conteúdo de memória para o sistema operacional reutilizar com outro processo, por exemplo. Então, aqui, em termos de código, a gente vai agora fazer o erase, e ele vai ter a seguinte assinatura. Ele vai receber uma referência para a lista sobre a qual eu quero aplicar a operação, e vai receber também o ponteiro prev para o nó anterior ao que eu quero remover. Lembrando que eu coloquei assim no começo que esse erase ele vai retornar um ponteiro para o nó seguinte ao da remoção. Então, se eu remover, vamos voltar aqui para o mapa de memória. Então, quando eu remover o 6, eu vou retornar como resposta final o ponteiro para o 8, certo? Por que isso? Porque já estou pensando que o erase pode ser útil para eu poder apagar os elementos em série e fazer a operação de limpagem de lista. Então, cada vez que eu apago o nó, eu paro no nó seguinte. Quando eu apagar o 4, eu vou parar no nó seguinte. Quando eu apagar o 6, eu paro no nó seguinte. Então, é útil que a função erase, que apaga um único nó, retorne o ponteiro para o próximo nó na sequência. Tá? Já estou pensando lá na frente em fazer o clear, que é a função que vai apagar toda a lista de uma vez só. Tá? Mas eu estou me adiantando um pouco, vamos voltar lá para o código. Bom, é por esse motivo que o erase retorna um ponteiro para o nó. Tá? Então, ele recebe uma referência para a lista, porque eu sei que há a possibilidade de eu remover o primeiro elemento da lista, então tem que ser uma referência, já que eu posso alterar o head no cliente, e o ponteiro prev. Então, programando o que a gente já fez ali, seria o seguinte: no passo 1, eu já criei o target apontando para o nó seguinte ao prev. Veja que eu usei alto para poder não ter que escrever node, menor, t, maior, asterisco. É um bom uso do alto aí. Aqui nós temos o passo 2, que é o bypass. O passo 1, só para lembrar,
é o identificar o target. O passo 3 é liberar a memória do nó com o comando delete target. Agora, se a gente examinar aqui, tem várias possibilidades disso aqui dar errado. Por exemplo, a primeira possibilidade é que eu já estou fazendo o target apontar para o prev next. Pode ser que o prev seja nulo. Bom, em que situação? Vou botar aqui para o desenho. Se eu quiser remover o nó, o primeiro nó, o prev desse nó não existe. Então, o prev nesse nó deveria ser nulo. Então, já mostra que esse código não vai funcionar para o caso especial de uma lista, de eu querer remover o primeiro nó da lista. Então, tem que identificar esse caso lá no meu código. Seria o caso de remoção do primeiro nó. Então, deixa eu fazer aqui os casos no próprio código para ficar claro para vocês. Esse aqui é o caso regular. Nós temos o caso 1, que é remover o primeiro nó da lista. O caso 2 é o caso regular, remover o nó no meio da lista. No meio que eu quero dizer é não sendo o primeiro e não sendo o último. Isso aqui eu chamei de caso regular, para o qual a gente já tem uma solução. O caso 3 vai ser remover o último nó da lista. E, por fim, o caso 4, que é a lista vazia, que pode ser até o primeiro caso, se a gente for tentar abordar ele logo de cara. Então, vamos fazer aqui uma breve organização aqui dos casos. Vou puxar isso aqui para ser o primeiro. Então, agora a gente tem os casos renomeados aqui. E vamos trabalhar em cima desses casos. Lista vazia é fácil de resolver. Basta verificar se a lista é vazia. Não há nada a fazer, a gente retorna a própria lista que a gente recebeu, ou no PTR, tanto faz aqui nesse caso. Para identificar o caso 2, basta a gente verificar se o nó anterior é null PTR. Se ele for null PTR, quer dizer que eu estou tentando remover o primeiro nó da lista. Bom, nesse caso, o que a gente tem que fazer se a gente quiser remover o primeiro nó da lista? É hora de a gente voltar para os nossos desenhos para fazer o planejamento desse caso específico aqui. No caso da remoção do primeiro nó, o target é o nó que eu quero remover o 2. O prev aponta para o nó anterior, ou seja, no PTR, então é como se esse cara fosse aterrado. Então, de fato, ficaria assim, apontando para nulo. Então, como é que eu faço para reproduzir esses 3 passos aqui? O passo 1 é identificar o target. Não posso fazer isso aqui, porque aqui vai dar o problema. Se eu fizer prev next, target recebe prev next, porque esse cara aqui é no PTR. E se eu tentar desreferenciar esse cara para acessar o campo next de um null PTR, eu vou receber segmentation fault. Então, para esse caso específico, esse comando aqui não vai funcionar. Como é que eu acho o target? O target é igual ao L, ou seja, o primeiro elemento da lista. É esse que vai ser o novo passo 1 para esse caso específico. O passo 2, o passo 2 para a gente seria o bypass, seria fazer com que o L, seria esse cara aqui, vai passar a apontar para o 4. Então, ele de fato é diferente. O bypass agora é em cima do 2. Então, em termos de código seria, de novo, esse aqui não funciona, não vai servir para a gente. O equivalente a ele seria L recebe target next. E, finalmente, o passo 3, esse sim permanece o mesmo, não precisa ser alterado, que é liberar o target de volta para o sistema operacional com o comando delete. Então, vejam só, nesse caso especial, que é remover o primeiro nó, a gente teve 2 alterações nos passos genéricos. O passo 1 foi alterado e o passo 2 também foi alterado. Então, agora vamos ver como é que isso se refletiria no código. Só para copiando de lá, né? Eu tenho que o target vai ser criado aqui é igual ao L, esse aqui seria o passo 1. O passo 2 é o bypass, seria o L aponta para o seguinte, ao target. E o passo 3, delete target. Então, nós temos os 3 passos para a remoção do primeiro nó da lista. Depois a gente vai tentar ver se a gente consegue unificar alguns desses subpassos e tornar o algoritmo mais conciso. Então, reorganizando nosso código, a gente já tem contemplados aqui o caso 1, o caso 2, que é remover o primeiro nó da lista, o caso regular, que é remover o nó no meio da lista. Falta agora considerar o caso de remover o último nó da lista. Então, o que a gente tem que fazer agora é verificar se o nosso planejamento inicial, no desenho, consegue resolver o caso 4 de maneira regular, sem precisar ter um caso especial só para ele. Vamos, então, voltar para o nosso planejamento. A pergunta agora é, será que essa solução regular, genérica, digamos assim, a solução comum, resolve o caso de eu tentar remover o último nó? Vamos ver se algum desses comandos poderia gerar segmentation fault. Para remover o último nó, algumas modificações iriam acontecer. Deixa eu só
apagar aqui esse caso específico era para remover o 6. Então, no caso da remoção do último nó, o prev vai estar apontando aqui para o 6. E agora vamos seguir os passos pré-definidos para ver se vai dar certo. O primeiro passo é target recebe prev next, ou seja, eu posso criar um target aqui? Posso. Não tem nenhum problema nesse caso aqui. Esse é o passo 1. O passo 2 é prev next recebe target next. O target next, ou seja, é no PTR. Não tem problema, não tem perigo de dar segmentation fault se eu fizer esse cara aponta para cá. Que basicamente o que eu estou querendo dizer é esse campo next vai passar a ser null PTR. Vai passar a conter 0 aqui, porque ele vai receber o mesmo que esse cara aqui já contém, que é 0. Então, em termos de passos ok, esse aqui deu ok, esse aqui deu ok, e o terceiro também vai dar ok, que é remover o target. Já posso adiantar que seria justamente aplicar o delete aqui no passo 3. Esse aqui seria o passo 2. Então, aqui deu para perceber que para esse potencial caso especial, que é remover o último elemento da lista, não precisou de nenhuma alteração, então ele não precisa de um tratamento especial. Então, esse caso 4 foi incorporado ao caso regular de remover o nó no meio da lista. Então, dá para perceber que para remover, um resumão aqui, né? Para remover elementos daqui para frente, um algoritmo só resolve, que é esse que está aqui embaixo. Para remover esse cara especificamente, que é o primeiro, a gente tem que fazer um tratamento à parte, e para a lista vazia também é só um if resolve. Ok? Então vamos voltar para o código para finalizar o erase. Então voltando para cá, dá para perceber que o caso 3 e 4 tem o mesmo tratamento. Em teoria, quando eu resolvesse o caso 2, eu iria retornar para o cliente o nó seguinte ao que eu removi. Vamos voltar aqui para o desenho para identificar quem é esse cara aqui. Então, o nó seguinte seria o target next, que eu já perdi. Mas a gente sabe que vai ser o novo cabeça, né? Porque na hora que eu fizer o bypass, o L vai estar apontando para o 4. Então, quem eu tenho que retornar nesse caso específico é o L. Então, esse é o nó, deixar claro aqui, nó seguinte ao removido. Para o caso regular, eu não tinha feito ainda, né? Retornar o nó seguinte ao removido. Quem será esse nó seguinte ao removido? Vamos ver aqui no desenho. O nó seguinte ao removido é o prev next. O prev next passa a ser o 8, que é o nó seguinte ao removido. Então, aqui seria retorne prev next. Bom, com isso, se você observar, fica um pouco complicado nesse momento tentar unificar o caso 2, o 3 e o 4. A gente vai deixar eles separados mesmo. Então, ficou o caso 1 separado, o 2 separado e o 3 e o 4 resolvidos aqui embaixo. Lembrando que eu poderia juntar esses dois, se for necessário, usando um else. Então, ficaria o if para cá e o else seria os demais casos. Eu preferi deixar sem o else, fica mais limpo o código assim. Se ele cair no caso 2, ele vai embora. Caso contrário, ele vai ser o caso 3 e 4, ele resolve aqui embaixo de maneira unificada. Resta saber agora se esse algoritmo de fato funciona. Então, para isso, a gente tem que testar essas 3 situações, na verdade, essas 4 situações aqui no cliente. Vamos fazer isso agora. Só uma correção com relação à assinatura do erase, que é o seguinte. Como eu tinha copiado essa assinatura de uma outra função, fiz o copy-paste, veio junto do copy-paste um const que estava aqui, o que é uma contradição, né? Como eu quero ter a possibilidade de alterar o primeiro nó, alterar o ponteiro head no cliente, não pode ser const. Eu estou anulando a referência, então eu tenho que remover esse const para que ele permita a alteração do ponteiro para o head lá no cliente. Okay? Então, só fazer essa pequena correção. Vamos agora testar o erase na prática. Ok, então antes de começar os testes, deixa eu fazer algumas outras correções aqui, que são as seguintes. Eu tinha que também tirar o const que tinha aqui no prev. Tá? Ele tem que ser removido, porque eu vou precisar alterar o prev no decorrer das manipulações da lista, como por exemplo, nesse caso aqui, eu estou alterando o prev. Então, só tirar aquele cadeado que eu tinha colocado antes, o modificador const, e agora o erase está ok. E aí, qual foi os testes que eu planejei? Vamos ver aqui embaixo. Cada caso de teste eu coloquei entre chaves para ficar em blocos separados, cada um com as suas variáveis, e nenhum teste interferindo no teste seguinte. Então, o caso 1 é a lista vazia, eu criei uma lista com nenhum elemento, o prev aponta para ninguém, porque a lista está vazia. Eu imprimo a lista original, chamo o erase e mostro o resultado final da remoção para esse caso. Esse mesmo modelo eu apliquei nos demais. Então, aqui eu estou criando a lista, é o caso 2, que é remover o primeiro nó da lista.
eu crio a lista 2468, peço para remover, tento encontrar o prev, o anterior ao NOR2, que seria a resposta do find no PTR, mostro a lista original, chamo erase e mostro o resultado da remoção do primeiro. A mesma coisa para os demais, aqui eu crio a mesma lista, tento remover o 6, e aqui embaixo eu crio a lista e tento remover o 8, que é o último elemento da lista. Vocês vão perceber que se eu quisesse ser bem prático, eu poderia até não precisar criar o prev, bastaria eu copiar isso aqui como resposta aqui dentro. Como fica legal, fica mais compacto assim. E aí deixo de ter o prev. Então, aqui fica claro que eu estou tentando remover o 8. O prev, que é uma variável temporária que eu criei aqui nos casos anteriores, não é necessária no fundo, né? Basta eu colocar o retorno do find, que já está autocontido, para dentro do erase. Então, quando eu compilo isso aqui, dá OK, e se eu rodar aqui, dá para perceber que já deu certo, né? A lista original, vazia, remoção em uma lista vazia, não acontece nada. Aqui eu quero remover o primeiro elemento, foi removido com sucesso. Aqui eu quero remover o elemento do meio, 6, foi removido com sucesso. E aqui eu estou removendo o elemento 8, também foi removido com sucesso, demonstrando que o algoritmo de fato funciona. Bom, então era isso, pessoal, sobre o erase. Perceberam que tem muitos detalhes a serem considerados, tá? Com relação a projetar um algoritmo, não é fácil de fazer isso. Por isso que é importante você seguir aquele mindset, ou aquele conjunto de passos iniciais, que é identificar as entradas, os casos que o algoritmo vai tentar resolver, fazer desenhos, fundamental para que você consiga resolver com sucesso, e testar cada um dos casos que você planejou com cuidado, para ver se de fato eles foram contemplados com o algoritmo correto. Ok? Valeu, pessoal.